Glória a Deus, que esse fogo venha aumentar a presença do Senhor, né? Sobre a sua vida. Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor, para que a sua palavra ela venha nos direcionar. Que a sua palavra venha nos encher. Que a sua palavra, Senhor, nessa noite venha nos confrontar. Senhor, que a sua palavra venha gerar vida sobre cada um de nós. Que o Senhor venha nos encher com a presença do teu Espírito. Que o Senhor venha convencer cada um de nós sobre os nossos caminhos, sobre tudo aquilo que a gente tem feito, sobre tudo aquilo que a gente tem deixado de fazer. Quem nos convence é o Senhor e teu Espírito e não pessoas. Senhor, o que eu te peço nessa noite, venha, Senhor, repreender toda a ação do inimigo contra essas pessoas que estão aqui. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os ouvidos, Senhor. Pai amado, para que o inimigo não venha distrair, enganar, amedrontar, paralisar cada um desses amados que estão aqui. Mas que eles sejam cheios da tua presença. Eu declaro, Senhor, eles cheios da tua presença, da presença do teu Espírito. Manifesta o teu poder, os teus sinais. Nós declaramos, Senhor, tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade para tocar os nossos corações. O Senhor tem liberdade para tocar a nossa mente. O Senhor tem liberdade para curar nesse lugar, para manifestar a tua glória nesse lugar. Senhor, o Senhor tem liberdade total nesse lugar. E que toda a ação do inimigo seja neutralizada, paralisada agora, em nome de Jesus. E que essa palavra venha como flecha aos nossos corações, gerando vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar, como todas as minhas pregações, as minhas palavras, te perguntar. Eu gosto de deixar perguntas para você responder. Porque o ser humano, ele é acostumado ao quê? A terceirizar. Né? A terceirizar. Sempre colocar o outro para trabalhar no seu lugar. Mas nós não somos assim. Amém? Nós assumimos a responsabilidade, sim ou não? Amém. A gente paga os nossos boletos, a gente corre atrás dos nossos BO, né, Eric? Isso mesmo. Então eu quero perguntar para você, e é o tema da minha palavra, sobre quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você? O que ele representa? Não me responda, mas responda a si mesmo. Quem Jesus é na sua vida? O que ele representa para você? Nesses últimos dias nós temos recebido palavras de confronto aqui nesse lugar. Palavras que têm doído, na verdade. Porque eu entendo que para a gente crescer dói. Existe a dor do crescimento. Sim, o adolescente, o jovem, quando ele está na fase de esticar, né? Ele sente várias dores, né? Na sua estrutura óssea. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos sentir dores para que a gente possa crescer também. Para que a gente possa amadurecer. Sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, amém? Você é a casa de Deus. Você é a habitação de Deus. A presença do Senhor se manifesta nesse lugar. Mas o lugar que o Senhor habita é em você. Coloca a mão no seu peito aí. Fala assim, Ele habita em mim. Amém. Isso, Ele habita em você. Ou, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele quer habitar em você. O desejo dele é habitação em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas por algo que Ele mesmo criou. E Ele quer habitar em você, Ele quer fazer morada em você. Ele quer encher a sua vida através do derramado do Espírito Santo. Nos preparando para o grande dia que Ele virá nos buscar. Mas nós precisamos saber, mais do que nunca, com um senso de urgência para ontem, quem Jesus é. Se você não tiver convicção de quem Jesus é na sua vida, você não vai conseguir sobreviver na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã. Então, olhando, lendo o texto, a gente vai andar alguns versículos, capítulos do livro de João, onde fala muito sobre isso, falou muito no meu coração, e eu creio que o Senhor direcionou para trazer essa palavra hoje, foi justamente no livro de João. Você pode deixar aberto lá por volta do capítulo 6, que a gente vai chegar lá. Jesus, ele estava num momento de ensino no templo,
E o capítulo 6, eu acredito que ele é o maior, com a maior quantidade de versículos ali, ao qual ele estava ensinando no templo. Muitos estavam ali para receber, outros estavam ali para duvidar, muitos estavam ali para questionar, muitos estavam ali para acusar em que autoridade, em nome de quem Jesus falava que era o Messias. Então, em um desses momentos de ensino no templo, Jesus se apresentou como sendo filho de Deus, o Messias aguardado. Só que muitas pessoas não creram nele. Muitas pessoas não acreditaram na autoridade. E falavam assim: na autoridade de quem? No poder de quem? No nome de quem você fala que é filho do Messias? Por questionar muitas vezes de onde Jesus veio. A naturalidade de Jesus. A família de Jesus. As pessoas questionaram. Eles olharam e falaram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a mesma coisa do povo de Carmo do Paranaíba. Eu não sou daqui, mas já consegui cidadania mineira, né? O green card mineiro. O que eu mais vejo e me entristece são as pessoas dessa cidade acabando com essa cidade. Essa cidade não presta. O que vocês vieram fazer nesse buraco, nesse fim de mundo? Essa cidade é a cidade no centro da vontade de Deus, irmãos. Essa cidade é uma cidade abençoada por Deus, com pessoas abençoadas. E a gente não pode amaldiçoar. Mas aí, lá na época de Jesus, as pessoas também tinham essa visão. Nazaré? Ô, lugar de gente ruim. Pode vir algum trem bom de lá? E duvidaram, questionaram Jesus e a sua linhagem, a autoridade que ele falava. E muitos perguntavam: quem que é esse aí? Quem é esse que está falando aí? Que autoridade esse cara tem para ensinar no templo? Para advertir as pessoas? Para dizer que ele é filho de Deus? É louco, quem que é esse cara? E hoje a gente ouve, através de pregações, pessoas manifestando também a glória de Deus. E a gente deve questionar, né? Deve responder também esses questionamentos sobre quem ele é para nós. E eu quero falar para você: Jesus, ele não quer ser para você somente aquele homem grudado na cruz nos enfeites das casas. Já viu? Chega na casa, tem uma cruz de Jesus lá assim, ó. Ou então um pôster, ou então um calendário, né? Esses dias eu vi um calendário legal, Jesus bem assim, ó. Falei: ó, Jesus é jovem, né? Eles colocam. E do lado, o engraçado, Zezinho, é que eu até preguei aqui esses dias. Do lado do pôster de Jesus assim, tem uma mulher pelada. Na oficina, né? A oficina é esses lugares, muito doido. Diversificado. Tem um monte de pôster de mulher pelada e um só de Jesus no canto. Então, Jesus, ele não quer ser esse símbolo morto, duro numa parede. Jesus vive, irmão. Cristo vive. Cristo vive em nós. Se ele não vive, se você não entende isso, Cristo vive dentro de você. Ele é real. Ele não está mais numa cruz. Ele morreu e ressuscitou e vivo está. E manifesta o seu poder e sua glória através do Espírito Santo em nós. E daqui uns dias ele vem buscar a sua igreja. Daqui uns dias a gente vai subir com ele para a glória. Nós vamos ser glorificados com ele. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos desfrutar da Nova Jerusalém. Todo sacrifício, toda dor, toda luta que você sofreu, lá você vai cantar: Senhor, valeu a pena. Você vai desfrutar de tudo aquilo que você abriu mão aqui na terra por ele. Mas antes disso tudo acontecer, você precisa saber quem Jesus é. O que ele representa na sua vida. Ele não é um homem grudado numa cruz. Ele não quer ser um Senhor distante. Ele não quer ser somente o seu guru. Ele não quer ser somente uma Bíblia aberta no Salmo 91, o amuleto da sorte. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer que você reconheça que ele é o seu noivo. Jesus é o nosso noivo, porque nós somos a igreja.
Nós somos a noiva de Cristo. E estamos nos preparando para o casamento, o grande dia que o Senhor virá nos buscar. E nós precisamos nos preparar para esse dia com alegria, com um sorriso no rosto, sabendo quem Jesus é, quem é o seu Senhor, quem é o seu Pai. Porque você pode perguntar, nós vivemos numa cultura religiosa no Brasil. Se você falar de Jesus e perguntar, qualquer pessoa vai falar, é o Filho de Deus, Ele é santo. Mas e a sua experiência com Ele? O que você tem vivido de experiência com Jesus nesses dias? O que o Senhor tem falado no seu ouvido nesses dias? Qual é a certeza que o Senhor tem colocado no seu coração nesses dias? O Senhor, Ele quer muito mais do que ser alguém distante. Ele é um Senhor de perto. Ele é alguém que conhece o seu levantar, o seu deitar. Ele é alguém que conhece cada canto do seu coração, na sua vida. Nós precisamos conhecer esse Senhor. E no meio da caminhada, a gente vai lá em Marcos agora, no capítulo 8, a gente vai ver duas comparações em livros diferentes. Marcos 8, 27. A gente vai ver a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Marcos 8, 27. A gente vai ler do 27 ao 29. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Amém? Agora nós vamos em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, versículo 13. Fala o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E ele perguntou de novo: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão ou Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem Jesus era e o que ele representava na sua vida. E eu te pergunto mais uma vez: quem Jesus é para você? E muito mais do que isso, amado, o que eu quero te trazer e nos trazer como igreja, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, quando nós reconhecemos quem Jesus é para nós, Ele se mostra e mostra aquilo que Ele é capaz de fazer através de nós. E aí Ele responde no versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe deu essa revelação, ou lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo. Aí, ele respondendo Pedro agora: eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O Senhor dá autoridade sobre a igreja dele. Você é a igreja do Senhor.
E aqui nesse texto é o primeiro lugar que nós ouvimos falar sobre a igreja, sobre essa pedra, sobre essa igreja. Essa igreja será edificada. O que é igreja? O que você ligar na terra será sido ligado no céu. O que você desligar aqui será sido desligado lá. Porque você é a igreja do Senhor. A glória de Deus se manifesta em nós. O altar que queima por Jesus está dentro de nós. E esse altar precisa queimar de dia e de noite. Você precisa queimar por Jesus, amar Jesus, ser louco por Jesus, desesperado por Jesus todos os dias. Essa chama não pode se apagar. Esse fogo não pode se apagar dentro de você. Porque o dia que isso se apagar, você sai da presença do Senhor, você volta para o pecado, você morre. Fisicamente, espiritualmente, de todo jeito. Nós não podemos deixar o fogo, a chama se apagar. Cristo deve arder dentro de nós todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares. Por que muitas vezes nós lançamos aqui palavras duras de confronto? Para que você acorde. Para que você como igreja não durma. Para que você como igreja não desanime. Mas que você jogue mais combustível no fogo. Para que venha aumentar. Para que a sua curiosidade, para que o seu amor, para que o seu desespero aumente. Sabe a comida salgada? Quem que já comeu comida bem salgada? O que dá depois? Uma sede lascada. Você bebe 2 litros d'água facinho. Você vai no churrasco, aí o churrasqueiro errou a mão, taca aquelas pedronas de sal grosso, depois é só água para dentro. Né, Calzinho? Calzinho ontem estava numa sede. E aí a gente lembra daquele texto que fala assim, vocês são o sal da... E o sal serve para quê? Para salgar. Mas o sal também serve para dar sede. Nós precisamos gerar sede nas pessoas. Nós precisamos estar cheios de Deus de tal forma que nós devemos gerar sede nas pessoas com aquilo que nós carregamos, com a identidade que nós carregamos. Só que se você não souber nem quem Jesus é e o que Ele representa, como é que você vai fazer? Que fome que você vai ter? Que Jesus que você conhece? Que Jesus que você serve? Que Deus que você serve? Às vezes você não está servindo Deus, Pai. Você está servindo Deus. Hoje na mídia eu vi um negócio que eu quase quebrei o computador o dia que eu estava. Deus é formado de eus. Misericórdia, sai dessa. O Senhor é nosso Pai, Criador de tudo. E nós devemos reverência, honra, louvores a Ele. Não nós não somos centro de nada. Pelo contrário, o maior fator, o maior culpado de queda somos nós mesmos. E nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar de pé, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos posicionar. E Pedro foi enfático nesses textos aqui que nós lemos, falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O coração daquele homem queimava, porque Pedro, olhando, né, a teologia, seguindo o Evangelho, Pedro era o discípulo mais próximo de Jesus. E ele sabia quem Jesus era. Ele conhecia o Senhor na essência. Ele tinha a revelação do Senhor, ele viu milagres, ele viu o Senhor transformar a sua vida, ele viu o Senhor curar pessoas, ele viu o Senhor fazer sinais e maravilhas. Ele estava ali, perto, olhando, e ele sabia de fato que Jesus era o Messias. E quem crê no Senhor e sabe quem o Senhor é, o que Ele representa, amado, Ele faz questão de mostrar, de se revelar quem nós somos. Quem nós somos em Deus, amado? Nós somos a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Amém? Você entende isso? Você é a noiva de Cristo, se preparando para o dia que Ele vem te buscar. Todo mundo aqui já deve ter ido num casamento. A noiva é a peça principal do casamento. Ela arruma aquele vestido, né?
cheio de pedras, aquela coisa linda, vestido alvo, limpo. Mas eu te pergunto hoje, como noiva de Cristo, que você disse para mim que é, como estão suas vestes? Como está a sua vestimenta? Como você está se preparando para o dia do seu casamento? Será que esse vestido, essas vestes que representam a sua vida, estão limpas? Estão adornadas, limpas, organizadas? Ou será que essas vestes estão furadas, rasgadas, como trapo, como mendigo? Como roupas que estão fedendo, quando moscas estão ao redor de você, de tanto que está sujo? E nós, como noiva de Cristo, precisamos nos preparar para o momento do nosso noivo, para o momento do nosso encontro. Amado, Cristo vem, essa é a certeza que nós temos. Essa é a esperança da glória para cada um de nós, amado. Às vezes você não tem esperança de mais nada na sua vida, mas a esperança daquele que crê em Jesus Cristo é a vinda do Messias. Você pode ser humilde o tanto que você for, você pode ser de descendência pobre o tanto que você for, mas você precisa entender, Jesus vem te buscar, Jesus vem buscar a noiva, Jesus vem buscar a sua igreja. E nós precisamos dar o nosso passo de fé, nos preparando. Não existe esse negócio de eu entreguei a minha vida para Jesus, vou cruzar os meus braços e vou esperar Ele voltar. Não, é uma caminhada, irmão. A partir do dia que você começou a viver Jesus, esse é só o primeiro passo. Você precisa continuar andando em direção a Ele, largando a imundícia ao longo do caminho, largando as suas velhas práticas. Aquele que mentia não mente mais, aquele que era envolvido com outras práticas que não agrada a Deus, ele vai se largando disso, encaminhado ao Senhor, se preparando à eternidade. Não tem como você estar com um pé em Cristo e outro pé lá no mundo. Porque o mundo, a palavra fala que o mundo ele já está sobre o sistema do inimigo, do diabo. A gente tem que falar isso abertamente. Nós temos o inimigo. E esse inimigo está pronto para devorar, acabar com as nossas vidas, se nós formos para lá, se a gente não andar na redoma de proteção do Senhor. Nós estamos dentro de uma igreja domingo, porque nós queremos estar protegidos no Senhor. Nós estamos na igreja domingo porque nós queremos receber uma palavra que vai trazer renovo, que vai trazer restauração. Você precisa passar por aquela porta hoje, a hora que acabar esse culto, com uma direção para a sua vida, com posicionamento sobre o que você vai ser a partir daqui. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Você não deve mais ser o mesmo. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer te fazer crescer. O Senhor quer te fazer amadurecer. O Senhor não quer que você fique só, ó pastora, ora para mim. Ô Gabriel, que você quer líder da igreja, ora para mim. Ai, ora, não. Levanta, irmão. Se posiciona. Às vezes você está assim, a minha casa está desmoronando, mas eu estou lá de braços cruzados, esperando sei lá o que. Não, se levanta, ora, se posiciona, porque principalmente casamento, quando você tem conflito no casamento, a culpa é da mulher, aí a mulher vira, não, a culpa é dele, aí é um colocando a culpa no outro, mas ninguém se levanta para melhorar, para consertar, para dar o passo em direção ao Senhor. É aquela mesma coisa, eu estou precisando de um serviço, mas não vai entregar currículo, aí acha que o patrão vai chegar lá, ou eu senti de Deus aqui que alguém está precisando de trabalho nessa casa. Não, filho, você tem que fazer o currículo e ir atrás do trabalho. A mesma coisa é a gente em Deus, a gente precisa pisar firme, ir em direção ao Senhor. Não, a minha vida não está boa, então eu vou me levantar e vou atrás de buscar transformação em Deus. A gente não está na igreja porque a gente é perfeito, não. A gente está na igreja porque é tudo petecado, buscando ajuda. Querendo recurso em Deus, transformação em Deus. E eu te pergunto mais uma vez, quem você diz que Ele é?
Deixa eu beber meu café aqui. Quem você diz que ele é? Quem ele representa para você? Às vezes para você ele é só aquela pessoa que te dá bênçãos. Às vezes é aquele que você só ora para pedir. Quando dá tudo errado, você sai fora da presença dele. A culpa é dele. Não, eu vou para Deus que minha vida está acabada. Aí a hora que Deus vai lá e reconstrói, você fala, tchau Deus, falou. Quem ele é para você? O que ele representa para a sua vida? Ele é tudo ou ele é nada na sua vida? Se você não tiver isso concreto na sua vida, você precisa ter. E eu quero falar para você o texto que está falando lá em João 6,32. Abre sua Bíblia aí. João capítulo 6, versículo 32. Aqui Jesus estava num momento de ensino no templo novamente, pregando, ensinando as pessoas ali, manifestando, e as pessoas questionaram quem ele era. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá de verdade o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele se apresentando. E será que Jesus é o pão da vida para você? Será que o Senhor é aquele que mata a sua fome? Será que Jesus é aquele que mata a sua sede? Ou você não consegue se saciar nele? Você quer sempre mais? Ou esse alimento para você não serve porque ele não faz o que você quer do jeito que você quer? Quem ele é para você? Então nós devemos ter certeza, irmãos, de quem ele é, o que ele faz, porque somente crê, né? Somente quem crê de verdade vai ter vida eterna. É o texto de João 40, um pouco mais para frente. Ele fala: pois essa é a verdade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, ou no grande dia. Somente quem crê. Você crê no Senhor de verdade? Sim ou não? Quem está comigo? Não dorme não, gente. Segura a onda aí. Somente quem crê, irmã Nessi, somente quem crê será salvo. Somente quem crê no Senhor de verdade será salvo. E quem não crê já está condenado. Isso é pesado, hein? Mas é verdade. Se você crê em Jesus, se você vive, não é crença, tá? Mas se você reconhece Ele como o Filho de Deus, o Senhor da sua vida, você será salvo no grande dia. Mas quem não crê, esse já está condenado. Vive uma vida de condenação. Então, para que a gente possa compreender coisas eternas e ilustrando, trazendo entendimento, amado, coisa eterna não se entende com visão natural aqui desse mundo. Coisas eternas se entendem pela fé e pelo sobrenatural. Por isso que nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus todos os dias, para que a gente passe a entender das coisas eternas, das coisas de Deus, para que a gente possa chegar no culto bonitinho na hora do louvor e cantar: é Ele, por Ele que eu estou, gastando a minha vida. Aí você vai entender o sentido disso. Quando você lê a palavra e vê os profetas perdendo a vida, quando você vê grandes homens de Deus sendo perseguidos,
Quando você vê Jesus sendo humilhado, questionado, culpado, e mesmo assim ele permanece fiel, aí você entende a renúncia, o preço que foi pago. Nós precisamos disso. Para você viver Jesus, você precisa ter um olhar, uma visão aberta no campo espiritual. Porque no campo natural, você vai olhar aqui, ó, defeito dos irmãos. E todo mundo que está aqui dentro tem defeito. Aí, quando você está nessa ótica natural, você não consegue ser igreja, você não consegue permanecer na igreja. Alguém vai te ferir, porque pessoas machucam. Igreja é o lugar de TBO. Vai dizer que na sua família você não tem gente problemática? Eu tenho. O grupo da família, principalmente em época de política, o pau quebra. Depois de Natal nós vai lá e se abraça. Aí fica tudo tranquilo, né? Igreja é família. A gente falou para os nossos visitantes, nós somos família. E lugar que tem gente tem o quê? Problema. A gente se resolve. Ô irmão, pequei contra você, foi mal, viu, Calzinho? Desculpa aí, me perdoa. E vida que segue, consertando. Nós estamos aqui como corpo, nós estamos aqui nos moldando uns aos outros. Nós vamos chegar um dia ali triste, nós vamos chegar no outro dia alegre, mas sempre entendendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos a noiva de Cristo, que nós somos a igreja, o povo escolhido de Deus, que vamos ter problemas até o dia que Jesus vier nos buscar. Isso é normal. Então, para que a gente consiga perdoar os irmãos, pedir perdão, liberar perdão, nós precisamos viver no sobrenatural. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus, porque senão você não vai suportar. Amém? Quem quer receber a ótica de Deus aqui? Amado, não olhe com seus olhos naturais. Peça para que o Senhor te faça enxergar. Sabe aquele parente seu que está dando maior trabalho para a família? Está todo mundo da família já cansado de tanto que aquela pessoa dá trabalho? Lança ele para Deus. Comece a enxergar ele com os olhos de Deus. Fala, esse fulano aqui, ele não é problemático, ele é uma bênção. Eu declaro que ele vai ser uma bênção. Eu declaro que ele é um homem de Deus. Ou se for mulher, será uma mulher de Deus. Olhe com as óticas de Deus. Para de ficar declarando palavra de morte sobre as pessoas. Ah, isso aí não presta, não vai dar nada que presta. Ou até nomes até, isso é um desgraçado. E não sei. Não, gente, gera vida. A boca da gente foi feita para gerar vida. A sua língua, a sua palavra e a identidade de cristão de cada um dos filhos de Deus é a língua. Cuidado com aquilo que você declara. Cuidado com aquilo que você profetiza. Quer viver uma vida abençoada? Comece a gerar bênçãos. Está no meio do caos? Comece a declarar, comece a adorar, comece a declarar palavras de vida. Comece a agradecer. A sua boca, a sua língua tem poder. A sua palavra tem poder. Quando nós estamos com alguma pessoa enferma, o que nós fazemos? Oramos. E o Senhor cura essas pessoas, sim ou não? Através das nossas palavras, das orações, através da nossa fé. O Senhor se move através da nossa fé, da sua fé. Então você precisa entender e tomar essa arma poderosa. Mas quando você não tem convicção de quem Jesus é de verdade, a gente abandona o Senhor com facilidade. Você concorda que muitas pessoas abandonaram o Senhor? Só você pegar o texto que a gente estava lendo, João 6 aí. No final os discípulos falaram assim, que palavra dura, quem pode suportar? E começou a levantar de um a um e vazar. Se eu tivesse aqui num culto de revelação, vou revelar o seu CPF, a placa do seu carro, ia estar caindo gente aqui para fora. Eu te digo, teu nome é Gabriel e Deus tem bênçãos infindáveis sobre sua vida, Gabriel. Faz o Pix. Ia estar lotado. E foi assim com Jesus. Jesus estava falando, ó, raça de víbora e descendo a lenha, cria vergonha na cara.
né? Não com essas palavras, tá? Então você vai falar que o pastor está pregando heresia. Mas ele estava descendo a ripa no povo, confrontando. E o povo falou assim, que palavra dura. Ai, minha costela, que lapada. Quem pode suportar uma palavra dessa? Eu vou vazar. Eu vou procurar os fariseus, mestres da lei. Que eles sim falam as palavras legais, né? Eles alisam, lógico, eles querem tirar de você o que você tem. Eles tiram até o que você não tem. E é isso, irmão. Você precisa ter convicção de quem Jesus é. Porque senão você vai embora. Você não vai permanecer. Você vai voltar para um nível de vida, às vezes até pior do que você chegou aqui. Quando você tem convicção de quem Deus é, você fala assim, Senhor, que palavra dura, mas essa palavra foi para mim. Às vezes a gente fica assim, ó, fulano tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Não, é você que tem que estar aqui para ouvir ela. Porque é você que tem que se levantar e mudar de vida. Se fosse, olha só, presta atenção. Jesus movimentou toda uma situação para encontrar a mulher samaritana. Sim ou não? Quem já leu? Você acha que o Senhor não ia achar uma situação para trazer pessoas que precisavam ouvir essa palavra aqui? Sim. Não foi você que pensou em, hoje eu vou lá no culto. Deu uma vontade. Mentira se você estiver fazendo isso. A gente vem porque a gente precisa. A gente vem porque a gente está desesperado para não ir para o inferno. Essa é a verdade. Porque querer mesmo, eu queria ter terminado de assistir o jogo do Mengão hoje. Eu queria estar de boa lá no sofá de casa, vendo Netflix. Essa é a minha vontade carnal. Mas eu sei que eu tenho um compromisso com Deus e que a minha vida depende dele. E é por isso que eu estou aqui. Já vim com febre, já vim com dor de barriga, já vim com um menino doente. Não interessa. Eu sei o compromisso que eu tenho. Você tem que saber o compromisso que você tem com Deus. Quem Ele é na sua vida. É isso. É sobre isso. O reino de Deus é sobre pessoas compromissadas, aliançadas. Se você não tiver convicção de quem Jesus é, você vai levantar, sacudir a poeira e vazar. Vou viver minha vida, vou fazer minha vontade, porque eu sou jovem demais, ser crente é coisa de velho. Eu falava isso. Quando eu ficar velho, eu viro crente, que eu ainda tenho que curtir minha vida. Olha o tanto de jovem morrendo aí, gente. O índice de depressão, de ansiedade, e síndromes, e jovens suicidando. Olha o nível que está. Olha a quantidade de pessoas ansiosas. Gente, vocês têm noção que eu trabalho na área de segurança do trabalho, então eu estou dentro dessas pesquisas aí. No ambiente de trabalho, a ansiedade já é o terceiro maior fator de afastamento do trabalho. Vocês têm noção disso, gente? Que o povo está tudo doente. A gente precisa se levantar. A gente precisa fazer uma aliança com o Senhor. Falar, Senhor, a minha aliança com o Senhor é superior a qualquer coisa. É superior à minha própria vontade. É superior à minha família. É superior a tudo. O Senhor está acima de tudo e de todos. A minha prioridade é o Senhor. Nós precisamos saber quem Ele é e ter isso bem gravado, bem definido. Olha só, nem Jesus escapou. Jesus terminou ali o seu momento de batismo. Ele foi para o monte. E o que aconteceu? Quem lê Bíblia aí sabe. Foi o quê? Foi tentado. Se Jesus, que é filho de Deus e é Deus também, foi tentado, você acha que você não vai ser não? É lógico que você vai ser tentado. Não tem convicção de quem Jesus é não. Vai vir a tentação, você vai pular do barco. Você vai vazar, você vai ceder, você vai negociar, você vai se corromper. O que tem de cristão passando vergonha no Senhor, na política, bancada evangélica, passando vergonha, aprovando leis absurdas, porque muitos deles, a maioria, não tem convicção de quem o Senhor é. A hora que chega o Deus desse século, que é o dinheiro, que é o poder, eles, vaza fora. E o que o inimigo fez no monte com Jesus? Vem para o meu time que eu vou te dar tudo isso aqui, E Jesus resistiu o diabo com a palavra. E como que você acha que você vai conseguir resistir esses dias
sem saber nada da palavra, sem orar, sem ter vida com Deus, sem ter intimidade, sem dizer nenhum bom dia, Senhor, obrigado por essa manhã. Não, você já amanhece a segunda-feira xingando. Seja grato, tenha comunhão, viva uma vida de comunhão com o Senhor. Tá ruim ou tá bom? Você tá vivo, meu irmão, agradece. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar e ter a oportunidade que você está tendo. Essa é a realidade. Agradeça. Grave no seu coração quem o Senhor é. Só que engraçado que ali, quando Jesus estava no meio da multidão, e muitos levantaram e foram embora, e é o que acontece até hoje. Muitos que nós achamos que não, são discípulos de Cristo, não, estão ali por seus próprios prazeres. Muitos se levantam e vão embora, que palavra dura, vou vazar. O pastor pregou duro demais, brigou, nossa, que estapa que eu levei, vou embora. Machucou. Ele não falou aquilo que eu queria ouvir, doeu, não volto mais não. O pastor não me cumprimentou no final do culto. A pastora não me ligou essa semana. Gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Vamos crescer um pouquinho mais. Vamos sair da mamadeira. Está na hora já de comer os tutu. Está na hora de comer um alimento mais sólido, uma comida mais sólida. Vamos sair do berçário. O apóstolo Paulo falava isso para a igreja. Quando eu era menino, me comportava como menino. E aí ele vai falando dos estágios, do posicionamento igreja. A gente tem que se levantar, a gente tem que sair da beirada da piscina. Já viu o menino pequeno? Não sabe nadar, fica só na beirada da piscina, né? Se solta ele dali, afoga. E a gente quer escorar em alguma coisa, amado. Não escora a sua fé em ninguém. Não escora a sua fé em nada. Se lance em Jesus. Se lance nele. Ele vai te conduzir a águas profundas. Ele vai te conduzir em lugares de revelação, de poder, de manifestação. Às vezes você tem lá uma situação tão pequena. Eu não estou falando que você está sozinho. Vocês têm pastores. Essa igreja é a igreja de líderes. Mas você precisa estar emancipado. Você precisa ir, irmão. Porque o poder do Senhor está sobre sua vida. O Senhor já deu autoridade sobre os seus filhos para expulsar demônio, para curar enfermos. Às vezes o povo liga. Faz uma oração aqui, pastor. Dá vontade de falar assim: tu não sabe orar não, ô jumento celestino? Ora para mim, ora nada, ora você. O mesmo Deus que move na minha vida, move na sua. Mas o povo tem aquele negócio, é pastor. Pastor. Amado, eu sou gente igual vocês. Eu sou falho igual vocês. Brincadeiras à parte, né? Tinha um pastor que falava assim: pastor não é super-herói não, você sabia que pastor caga? Gente. Que o povo acha que pastor é intocável. Não, eu sou gente igual vocês. O líder que está servindo é gente como a gente. E a glória do Senhor se manifesta para todo aquele que diz sim e amém. Todo aquele que fala: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. Senhor, eu quero ser usado. Usa as minhas mãos, usa a minha vida. Amado, o Senhor já deu essa autoridade para você. Vai lá, ora. Vai lá, declara. Vai lá, abençoa. É doença que tem alguém perto de você, vai lá e ora por cura. Mesmo com medo, vai com medo mesmo. Sabe, aquela oração trêmula: Senhor, cura ele, Pai. Sabe, aquela oração que a gente vai com medo, tremendo tudo. Não é você não, amado, não é sobre você. O evangelho nunca é sobre nós, o evangelho é sobre o Senhor. Ele é o centro. Se você for em nome do Senhor, você acha que Ele não vai fazer? É lógico que vai. Você vai estar engrandecendo o nome do Senhor. Dando continuidade aqui. No meio de uma multidão confusa, existem ainda pessoas que sabem quem Jesus é. No meio de uma multidão de pessoas que abandonam Jesus, existem aqueles que não se dobram, não se vendem, não se rendem, não vão embora.
Você entendeu isso? Eu acho que não. No meio de pessoas que abandonam Jesus, existem pessoas que não vão embora, que não abandonam a fé, que não negociam a fé. E esses serão aqueles que verão a glória de Deus. Esses são aqueles que serão resgatados no grande dia como a noiva de Cristo. Amém? Acorda aí, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Muitos foram embora, sabe? Mas teve um no meio daquele povo que se levantou. João 6:66. Está amarrado, né? Deu 666. Cadê meu pai? Glória a Deus, achei. Todo mundo achou aí? Amém? No meio da multidão do povo ali que foi embora, olha aqui. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele. E o que está escrito na sua Bíblia aí? O abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro de novo, hein? Respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Você tem essa convicção dentro de você, irmão? Para que quando você vê um monte de gente desviando da fé, indo embora, você fala: eles vão, eu não vou, porque o Senhor é o Santo de Deus. Para onde é que eu vou? Amado, você que entregou sua vida para o Senhor, aonde mais que você tem para ir? Que lugar de socorro mais que você tem além de Jesus? No momento que você não tem recurso nenhum mais, quem que você tem? Jesus Cristo. Você não tem mais onde fugir não, irmão. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Somente Ele é o Santo de Deus. Somente Ele fala, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para onde nós iremos, irmãos? Se não é por Ele, não é por ninguém. Nós não temos outro caminho, não existe atalho. Não existe jeitinho brasileiro que você vai lá e paga. Não, você precisa aceitar, bater de frente, viver, se arrepender, consertar os seus B.O. e ir para Jesus. Ele é o único caminho. Meu Deus. Jesus também não teve crédito nem no meio dos seus irmãos, nem os seus irmãos criam nele. As pessoas queriam ver sinais primeiro para depois ver se acreditavam nele. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Porque a fé é crer naquilo que nós não vemos, é totalmente diferente. E olhando a história, o histórico dos discípulos, Pedro foi o discípulo que mais foi forjado. Pedro estava ali nas situações, Pedro estava sempre do lado. Sabe aquele discípulo que estava sempre do lado, aquele amigão? Pedro, ele se colocou nesse lugar. E ele foi forjado. A maioria dos episódios, né, que questionavam a fé dele, ele estava ali. Tudo aquilo que questionava a fé, tudo aquilo que questionava o poder de Jesus, a autoridade, Pedro estava ali do lado. Ele estava envolvido. E mesmo assim, declarando palavras de fé, como essa que a gente leu agora, Pedro não vacilou, não negou Jesus. Na Bíblia de vocês também é assim? Na minha fala, na minha sim, não atualizou ainda não. Ele negou Jesus. Mas ele foi forjado. Às vezes a gente acha que tem firmeza. Às vezes a gente quer ser, sabe aqueles adolescentes que quer ser dono do próprio nariz, já viu? Eu já fui adolescente, gente, eu sei como é que é. Ninguém me manda, quem manda minha vida sou eu. Quando eu fizer 18 anos, vocês vão ver, ninguém me segura. É ou não é desse jeito? Quem já passou pela adolescência aí? Quem tá, que Deus te cuida. É assim. Eu sou dono do meu próprio nariz. Aí vai falar, fala,
Aff, lá vem minha mãe, lá vem meu pai. Sabe? Às vezes a gente acha que tem firmeza em Deus. Às vezes a gente acha que a nossa fé está consolidada. Mas a gente vive negando Jesus. Praticamente todo dia a gente nega Jesus. E aí quando a gente lê esse texto de Pedro negando Jesus, a gente fala, nossa, aí é traidor, ó. Aí que traíra. Quem somos nós para falar qualquer coisa? A gente negocia a nossa fé toda hora. A gente negocia a nossa presença, a nossa vida no secreto por um celular. A gente nega Jesus toda hora. A gente nega Jesus por um pouquinho mais de televisão. A gente nega Jesus um pouquinho mais para estar junto de alguém. Às vezes a gente acha que está firme na fé, mas nós não estamos. O Senhor, ele foi questionado muitas vezes, sabe? Mas mesmo assim, muitas pessoas que estavam ali junto dele sabia que ele era o Cristo. Tinha convicção de que ele era Cristo. Lá no texto de João 7, agora você vai abrir, lá no versículo 40. Estou chegando no final, viu, gente? Só mais umas 3 horas. Meu Deus, tem que adiantar, que já estou avançado na hora. Teve muita divisão e descrença nesse momento. Jesus, mais uma vez, no meio da multidão, muitos que não criam. E aí o texto fala o seguinte: quando as multidões ouviam dizer isso, alguns declararam, certamente esse é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram, ele é o Cristo. E ainda outros disseram, não é possível, o Cristo virá da Galileia. As escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não trouxeram? E ali eles responderam no versículo 46, nunca ouvimos alguém falar como ele, com autoridade. Ele falava com autoridade. Então ali no meio daquela multidão tinha confusão, tinha crença, tinha descrença. Alguns declararam, outros afirmaram, né? Alguns outros disseram, tinha um burburinho no meio da multidão ali sobre quem ele era, estava tendo ali uma escolha, mas algo era inevitável. Ele era. Cristo é. Ele é o Messias. Ele estava ali no meio da multidão. Nós devemos crer, mesmo antes de tudo existir, irmãos. Ele é, ele vive, ele reina. Ele tem comunhão com o Pai. Ele é o Senhor que cuida da sua vida, da sua casa. O Senhor é o único mediador. Amado, não existe outro mediador entre nós e o Pai. Só foi Jesus, só é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí lá em João 8,58, não precisa abrir a sua Bíblia, mas ele se apresentou ali para o povo, para aqueles que não creram, como eu sou. Olha lá, ó. Jesus respondeu, lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Aí nos remete ao texto, lá em Êxodo, lá no começo, Êxodo 3,13, abre aí, Cosme, para a gente ler junto. O 13 e o 14, Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele, o que devo dizer? No 14 ele fala, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Digo ao povo de Israel, eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Ou seja, ele é. O nosso Senhor, esse é um dos nomes do nosso Senhor.
algumas declarações do nome de Cristo, Ele é. Por que você crê nele? Porque Ele é. Como você crê se Ele não existe, se você não vê? Eu creio pela fé, porque Ele é o que é. Porque Ele mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história. Ele é e sempre será. Não tem como você explicar, mas você tem vivido isso dia após dia na sua vida. Sabe? Jesus, Ele está nos confrontando nesses dias. E o confronto, amado, ele não é bom, ele não é confortável. Ele está colocando a gente no fogo para que a nossa verdadeira fé, a nossa maturidade, o nosso posicionamento, para que a gente deixe o comportamento de criança, para que a gente venha amadurecer, crescer e ser maduro. Para que todo aquele que decide caminhar com Cristo, para que a gente possa alcançar estágios de evolução, à medida que você deseja crescer. Quem não deseja crescer, permanece no berçário. Se você não quiser crescer e avançar, você vai ficar no banco 10, 20, 30 anos. Mas o Senhor, Ele está à procura de pessoas semelhantes a Pedro. O Senhor está à procura de pessoas que larguem tudo para servir. O Senhor chamou Pedro, Pedro largou a sua profissão para servir, largou tudo para andar com o Senhor. Que declare quem Ele é, que tem o desejo de crescer, que não tem o medo de andar sobre as águas. Ele não teve medo de andar sobre as águas. Não importa o vento que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está vivendo, o Senhor está caminhando em sua direção, assim como caminhou em direção aos discípulos, te chamando para andar em direção a Ele. Pedro não submergiu por causa do medo, mas porque ele tirou o foco do Senhor. Quantos de nós estamos afundando porque nós tiramos o olhar do Senhor? Nós precisamos caminhar em direção ao Senhor. Não importa os ventos que vêm de um lado ou de outro, não importa o que vem do norte, do sul, do leste ou oeste, avance em direção ao Senhor. Não importa se vão falar que você não vai dar conta, que você não é ninguém, que você não é nada, de onde você veio, não interessa as acusações. O Senhor te chama para andar em direção a Ele nesses dias, para que você tenha uma vida transformada, para que você viva o melhor que Ele tem para você, dia após dia. A eternidade já está acontecendo, irmãos. Você sabia disso? A eternidade já está acontecendo. O céu e o inferno já estão acontecendo. Você precisa se posicionar para que lado você quer ir. O Senhor está levantando uma geração de pessoas que sabem realmente quem Ele é. O Senhor está levantando uma geração de pessoas posicionadas, que sabem quem Jesus é, quem Ele representa, o que Ele representa na sua vida. E eu termino te perguntando quem Jesus é para você. Se coloque de pé.